É isso aí! Depilação Alphacom. Fazemos depilação abraça, né? Gosto de querosene agora, imagina. Vai ser loucura, vai ser loucura. Ai, ai, ai. E o Thales na disposição do extintor, você viu? Ele tava ali, né, cara? Porra, foi na doideira mesmo. Mó massa, né? Depois a gente vai estar ali no sinaleiro da Pio 12 com a Brasil. Show completo, lá. Tá? Show malabares, leitura de mão, carta, búzios e pelo queimado. Hã? Tá fedendo, né? Queimou todos os filhinhos. Fedendo galinha queimada. Porra. Hã? É aquele perdido, né? Faz de novo, porque eu não vi. Gente, olha só. A gente vai começar agora essa segunda parte da super revisão. De manhã a gente foi super produtivo, foi super legal. E agora a gente continua com todo o nosso gás, beleza? Sabendo que tem bastante coisa pra ver ainda, mas o importante é que a gente tá conseguindo bater certinho a proposta. E até eu tava conversando com o pessoalzinho hoje na saída ali. O legal é o seguinte, ó. Amanhã, no dia da prova, você vai estar um pouquinho nervoso, é normal. O colega vai estar nervoso também. Agora imagina o cara que tá resolvendo passar o sábado de boa sem fazer nada. Talvez ele seja até mais calmo, né? Imagina o cara que tá uma hora dessa em casa, com o vizinho, com o Fiat 147, tocando aquela música que o Ricardo sabe. Pam, 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 tss, pam, pam, tss, pam, pam, nananana, nananana. E aí fica lá, e sapecando, e carne sapecando, né, cara? E aí ele vai e coloca de novo aquele Fietão roxo, né? Modern Talking, com as rodas, né? Com as rodas grandes, aquela coisa bonita. Então é complicado, né? Tem que cuidar onde deixa o carro estacionado também, né? Essa aí, ó. Vai, Thales, vamos fazer, Thales, vem cá. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Aí aquele grupo tipo Street Funk Boys Cascavel. Aí tinha um negócio oh yeah. Agora joga o cabelo. Ei, trem bom. E aí essa música. Levanta a música. Ó, tô até vendo já o Fietinho. Aqui? Não sei você. No contrário. Agilidade de um... Isso aí. E agora a gente vai ter até aula, né? Aqui tem até aula já. Aqui a gente... Vai ter aula hoje? Você tava quieto que não tinha microfone, né? Você tava só no... Então nós vamos pra aula agora? Vamos fazer uma aulinha? Então nós vamos dar uma aula agora, o Thales e eu. Mentira, vocês dois. Administrativo e ética. Era só pra gosto de querosene, cara. Credo. Então... João Paulo, Giancarlo, já senti o cheiro de lugar pior, Giancarlo. João Paulo, se entregou. João Paulo foi foda. Tô pensando Paulo. nele, será? Será que eu tô pensando nele? Não sei. Vocês vão trabalhar RCO agora? Não. Gramática. Gramática, então, show de bola, Vazário. Gente, então boa aula pra vocês, tá bom? A gente não vai atrasar mais vocês. Arrebentem aí, botem pra ferrar com tudo. E depois a gente tem uns sorteios legais pra fazer ali, ó. De uns materiais bem legais ali, daquela mexerica também. Tem tudo que a gente vai sortear aí. Beleza? Beleza. Vamos lá, então. Ui, credo, que alto. Nossa. Então, vamos agora para a língua portuguesa. Agora vamos para a gramática, tá? Tá muito alto, né? Tá. Vou ficar mais longe, então, assim. Cadê o outro microfone? Deixa eu ver o outro microfone. Vamos ver. Esse tá melhor? Tá igual, Giancarlo. Vou dar com os dois, então. O meu também tá alto. Eu vou fazer mímica, então. Olha só. Bom. Então, nós vamos trabalhar agora língua portuguesa. Vimos RCO antes do nosso intervalo para o almoço, tá? Eu comi só salada. Eu comi feijoada. Yes! Então, eu vou dar aula
metade da aula vai dormir aqui um pouquinho, enquanto eu termino, né? Porque quem come feijoada, imagina, tá? A gente vai começar agora. Vamos fazer o seguinte. Quer um energético, tem aqui, tá? Não, o pessoal tá acho que acostumado dá um já. negócio, né? Não vai dar certo. Tá. Então, olha só. Nós vamos começar, eu quero que vocês acompanhem no material. Alguém pede para baixar um pouco? Aqui, ó. Não é aqui, ó? Que coisa, nem tá alto nada. É. Esse pessoal, Baixinho, vocês é que são... Tá alto, agora tá bom, né? viu? Agora tá bom. Melhorou agora? Ah, isso mesmo. Muito bem, muito obrigada. Então, olha só. O nosso material está dividido pelos tópicos do edital e vocês têm questões separadas por tópicos, tá? Se eu não me engano, é página 5. Olha, você viu, eu nem estou com o material, eu deduzi que era página 5, tá? Questão 25. E questão 25. Viu? Isso aqui é um fenômeno. É dedução. Olha só. Começando as versinhas, vou pegar a questão, resolver a questão e indicar o que é mais importante em relação ao assunto que a questão trata, tá? Para ficar mais prático. Como o português é muito detalhe, então a gente vai trabalhar em cima das questões. Questão, conteúdo. Tudo bem? Nível extremamente rápido, hard, porque nós temos 25 questões para 20 minutos apenas. Brincadeira. É 1 hora de aula, mas é rápido. Olha só. Primeira questão trabalha com compreensão de texto. Nós vamos deixando aqui, ó. Não vai cair, Janaína, por favor, tá? Caí. Ó. Já caiu outra vez, quebrou o braço. Pois é. Nós vamos marcando aqui, ó, os gabaritos aqui do ladinho, tá? Pra vocês irem acompanhando uma por uma, tá? Então, olha só. Questão 25 é uma questão que trabalha com compreensão de textos, tá? O que vocês vão lembrar? Compreensão de textos, você tem que buscar no texto uma comprovação. Ou você vai encontrar literalmente o que está no texto, literalmente questão e texto, ou você vai encontrar sinônimos, que às vezes são contextuais, tá? Então, isso que eu busco numa questão de compreensão. Como é que eu resolvo uma questão de compreensão? Primeiro eu olho o texto ou a questão? Sempre a questão. Depois eu vou ao texto. Não fiquem se matando lendo o texto lá, deduzindo tudo. Vá à questão. Então, a questão pede o seguinte, questão 25, olha só. Nos casos de violência doméstica, muito comumente, há o que se pode denominar inversão da culpa, ou seja, observam-se vítimas sendo tratadas pelos seus agressores como responsáveis pela violência que sofrem. O que a questão falou, então? Trouxe o seguinte de informação. Falou o quê? Nos casos em que há violência doméstica, existe o que se chama de inversão da culpa. Inversão da culpa. E aqui, ó, isso é muito comum, ou seja, muito frequente. O que é essa inversão da culpa? A vítima acaba sendo vista como agressor, ou seja, é ela quem faz aqui, provoca isso. Aí o texto é o seguinte: os juízes que se deparam com o tema dos conflitos familiares e da violência doméstica assistem a situações de violência extrema marcadas pelo abuso das relações de afeto e de parentesco, pela deslealdade das relações de afeto e confiança. A violência doméstica exclui e segrega os integrantes da família, pois as vítimas são muitas vezes consideradas responsáveis pelas agressões que sofrem, ou seja, realmente, né? Na violência contra a violência doméstica é muito comum, ou seja, é frequente, que haja uma inversão de culpa. A vítima passa a ser vista como responsável, ou seja, como agressor. Então, questão certa? Certíssima. Vai lá, Jana, aí na próxima questão. Vamos lá, questão 26 vai tratar do outro aspecto. Se aqui é compreensão, agora é interpretação. Como é que eu sei? Olha o comando, infere-se. Quando a gente tem interpretação, a gente vai estar tratando de uma dedução. Isso quer dizer, a informação, nós iremos chegar a essa conclusão a partir daquilo que foi apresentado no texto. E lá, infere-se do texto que o desenvolvimento das tecnologias contribuiu para a criação de novos postos de trabalho, que, por sua vez, exigem novas competências.
Tecnologia, posto de trabalho, nova competência. 3 informações que eu tenho que chegar a partir do texto que foi dado. E o texto diz: mais de um século depois, analistas de uma empresa de consultoria inglesa relacionaram a expansão tecnológica, olha aqui, a expansão tecnológica, com a criação de postos de trabalho. Dessa relação, concluíram que, na realidade, o desenvolvimento de recursos para dinamizar a produção não só melhorou a qualidade de vida dos trabalhadores e expandiu a economia, como também criou mais ofertas de emprego. Segundo ponto, a partir dos dados coletados com base em censos do Reino Unido, os pesquisadores certificaram a diminuição de empregos que envolviam grande esforço, como trabalho em minas de carvão e agricultura, e crescimento das profissões ligadas a sérvios e conhecimento, como magistério e medicina. Não falou necessariamente novas competências, mas falou da produção braçal, que passou para a competência que se adquire ali com medicina e o magistério. Ou seja, a informação ela não está clara ali no texto, mas nós chegamos a essa dedução a partir do que está sendo colocado. Portanto, a questão está correta. Exato. Vai lá, Giancarlo. Vamos lá, questão 27. Olha só que eficiência, já coloquei lá. Pois é. Questão 27. Questão 27 temos o seguinte: predomina no texto, que vocês acabaram de ler, o tipo textual descritivo. Olha só, resuminho rápido. A banca gosta de trabalhar com tipologias textuais aqui, tá? Tipologias textuais. Então, vamos lá. Nós vamos ter aqui, ó, o texto descritivo, texto narrativo, texto dissertativo, texto injuntivo, tá? O que você vai lembrar agora aqui? Esses textos, eles têm uma diferença entre eles. A banca trabalha geralmente com uma palavra que a gente vai chamar de predominância. O que é isso? Posso encontrar no mesmo texto mais de uma tipologia? Posso, tá? Mas sempre tem uma delas que predomina, que fica mais importante, que se sobrepõe às outras. Então, nós temos aqui, ó, descritivo. Você vai o quê? Detalhar. Existe um detalhamento de alguma coisa. Por exemplo, a prova do INSS tem 120 questões, 70 de previdenciário, 92 de língua portuguesa. É que parece que tem mais, né? Não parece? Português tem 10, parece que tem umas 50. Uma questão de ética, 1,5. Meia questão de ética. Daí, 5 de administrativo e tudo mais. Então, você está descrevendo, detalhando alguma coisa. Narrativo tem o quê? Vai predominar 2 coisas. Você vai ter uma descrição. Os fatos são apresentados numa ordem cronológica. Você tem uma organização de fatos. Não é só historinha, tá? Você fez uma notícia de jornal. Você está narrando ou descrevendo, ou detalhando, relatando algo. Narrativo. Outra coisa que aparece muito, verbos no passado. Dissertativo, você vai ter 2 características importantes. Posso ter o texto informativo e o texto argumentativo. Na informação, apenas informação. Calma, e na Giancarlo. argumentação, derrubei a água. Tá Você tem o louco. quê? Opinião. Beleza. Injuntivo é o quê? É ordem, instrução. Você vai ter aqui no texto injuntivo, geralmente a predominância de verbos no imperativo. Imperativo. Agora, se eu leio aqui o meu texto, a questão fala o seguinte: predomina o tipo descritivo no texto que a gente acabou de ler da questão 2? Eu estou descrevendo algo? Não. Percebe que ele faz assim, ó. Analistas relacionaram, concluíram, depois ele fala criou, verificaram. Eu não estou contando uma coisa que aconteceu? Então, eu tenho uma narração. E junto a isso, eu tenho o quê também? Informação, mas predomina a narração, porque eu estou relatando o que aconteceu. Então, a questão 27 fica erradíssima, porque não é a descrição que aparece ali. Próxima questão. Lá. Questão 28 vai tratar de ortografia. A ortografia, a gente tem algumas regrinhas sim que a gente tem que prestar atenção, principalmente com essas novas mudanças, com relação ao hífen, com relação ao R e ao S, que duplicaram, com relação a alguns termos
como ideia, geleia, epopeia, jiboia, e etc, etc, seus afins. Lógico que aqui o que a gente tem que lembrar é que a Banca CESP gosta de fazer o quê? Ela não vai necessariamente cobrar diretamente esses pontos, mas ela vai colocar um termo ou outro que vai causar mais dúvida por causa da questão fonética. SS, cedilha, X, C, Z, com esses sons que muitas vezes acabam se diferenciando ali na hora da escrita, porque a escrita exige, por exemplo, um X que na fonética a gente vai pronunciar com som de S, por exemplo. Então, a gente tem que prestar atenção nesses pontos. Lógico que você tem que lembrar de termos como anti-inflamatório. Por quê? Porque a gente teve aqui duas iguais e inflatório. Tá bom. É que eu tenho dislexia e eu como as palavras. Enfim. Muito obrigada, Giancarlo, ainda bem. E aí, nós temos autoescola, que são o quê? Duas vogais diferentes aqui a gente junta. Então, lembrar desses terminhos assim, basicamente. Aqui na nossa questão, veja só, quase passa, mas é tão gritante que não passa. Julgue o fragmento do texto com relação à grafia das palavras. Investir na formação dos educadores de forma contínua e permanente é uma premissa básica para melhorar a educação. Nossa, doeu, né? Uma premissa. Olha, o que a gente vai ter ali? A escrita, né, da palavra com cedilha, que a gente faz a leitura, né? Não é com cedilha? Pois é. Não é, olha só, eu achei que fosse a palavra, não é. Então, a gente tem aqui uma questão que apresenta erro pela ortografia. Então, é uma questão também de conhecer vocabulário, conhecer a escrita das palavras, né? Questão errada, cadê? Deixa eu anotar lá. Marca lá. Vamos agora para a questão 29, questão de acentuação. Então, temos o seguinte, olha, o emprego do acento gráfico nos vocábulos índice e período justifica-se com base na mesma regra de acentuação. Eu vou destacar aqui 2 pontos dessa questão. Um dos pontos é o acento nas proparoxítonas. Proparoxítonas são acentuadas quando? Sempre. Tem alguma regra? Não, elas sempre levam acento. Outra regra importante, quando nós temos hiato, tá? O que é isso? 2 vogais juntas que se separam. Quando é que eu acentuo? Em 2 momentos, tá? Só vou acentuar o I ou o U quando eles forem hiatos. E quando acontece isso? I e U sozinhos na sílaba ou I e U seguidos de S. E exceção, que tem mais exceção que regra nisso daqui, né? Mas tem uma exceçãozinha aqui, ó. Se for seguido de nha, não tem acento, tá? Por exemplo, rainha. Por mais que eu separe aqui, ó, rainha, não leva acento. Só nesse caso. Nos outros leva. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Se eu pegar a palavra países, países, como é que eu separo? Países. E sozinho leva acentos e para ser hiato, tem que pronunciar de forma forte, tá? Não é países. Países. A mesma coisa que se eu tiver país. Ó, eu acentuo por quê? Porque eu tenho um I seguido de S. No comando da questão, nós temos 2 palavras. Nós temos a palavra índice e temos a palavra período. Olha só, índice eu tenho o quê? Índice. Proparoxítona? Sim. O acento aqui é porque é uma proparoxítona. Período eu tenho período. E agora? Olha só, olha só. Ah, mas isso aqui é um hiato. É hiato? É, porque eu separei. Mas o acento é por causa do hiato? Não, ó. Eu só acentuo o hiato quando é I e U sozinha ou seguida de S. O I está com o R, então não é hiato. O que eu tenho aqui, ó? Última, penúltima, antepenúltima. Então, isso aqui é uma proparoxítona. Ou seja, a regra é a mesma? É, questão certa. Vai lá, Vamos próxima lá, questão. Próxima questão. Questão 30. 30, exato.
A questão 30 também aqui, acentuação, ela vai tratar o seguinte: a palavra cível recebe acento gráfico em decorrência da mesma regra que determina o emprego de acento em amável e útil. Aí entra a regra da paroxítona. A paroxítona é aquela regra miserável de lazarenta que tem 50 milhões de terminações, né? E aí, você que não conhece a música, eu fiz uma música para isso daqui, da Anitta. E aí, Linus Psan, não faça essa cara, rumum, som, chão. Exato. Aqui estão todas as terminações das paroxítonas. Linus Psan, rumum, som, chão. Linus Psan, rumum, som, chão. Linus Psan, rumum, som, chão. Falou 3 vezes, acabou. Já decorou? Não, né? Eu sei. Vai cantar a musiquinha depois e vai decorar. Mas a gente tem o quê? Olha só. Primeira terminação colocada aqui, L. Então, você tem lá, cível, amável, útil. É a mesma regra? Sim. Paroxítona terminada em L. Então, a questão está correta? Lindíssima! Continuando a 31, paroxítonas ainda. Vamos destacar agora uma regrinha extremamente lindíssima. Que não pode fechar a caneta, porque... a 29 está certa. Faltou mão agora aqui. Vai lá. Consegui. Ih, derrubei. Calma. Olha só. A CESP ama as paroxítonas terminadas em ditongo. Ela tem paixão por elas. Então, é assim, o que é um ditongo? 2 tongos andando juntos, não. É igual o debiloide, sabe? Que a gente não separa. Já assistiram debiloide? Eles nunca se separam. Ditongo é igual o debiloide. Eles sempre estão juntinhos, tá? Então, por exemplo, vamos colocar aqui no texto, ó. Os termos série e história têm a mesma regra. Então, olha só. Série e história. Como é que eu vou saber que essa desgraça aqui é um ditongo, gente? Como é que eu pronuncio? Eu não falo assim, olha só, eu estou na 5ª série. Não, eu falo na 5ª série. Veja que na pronúncia o I fica um pouquinho mais fraquinho que o E. Aqui também. Nossa, vamos agora falar sobre história? Não, sobre história. Veja que o I fica mais fraquinho. Então, eu não separo isso daqui na separação em sílabas. Como é que fica? Vai ficar série, história. Então, eu tenho aqui 2 paroxítonas terminadas em ditongo. O acento é, por isso, questão certíssima. Vai lá, próxima. Vamos lá, 32. A questão 32 vem falar de um dos termos que a CESP mais gosta, que é o tal do advérbio. E aí você leia advérbio, mas essa analogia você leva para adjunto adverbial, para oração subordinada adverbial. Por quê? Porque a gente vai trazer, sempre que tem um advérbio, uma ideia de circunstância. Ele é um termo acessório, concordo, só que ele vai influenciar alguns outros termos, que são verbo, adjetivo e o próprio advérbio. Pensando nesse sentido, e questão de circunstância também, a gente tem, por exemplo, circunstância de tempo, de modo, de lugar e por aí vai. Uma coisa legal para a gente lembrar também é a terminação mente, que acompanha o nosso advérbio. Já sei, categorizei o advérbio, vamos lá para a questão. Inicialmente, eram utilizadas fichas de barro para representar a circulação de bens, logo substituídas por tábuas gravadas com a escrita cuneiforme. Os advérbios, inicialmente logo, atuam como sequenciadores textuais, cuja função é organizar a sequência temporal relativa ao registro das atividades contábeis da Mesopotâmia. É isso, inicialmente, logo depois, tem uma marcação de tempo estabelecida por eles? Sim, são sequenciadores temporais, inferindo ali circunstância de tempo. A nossa questão, então, está correta. Próxima questão, então, questão 33. Olha só. 33, nós temos o seguinte, vou ler o enunciado primeiro. Na linha 1, o que é um elemento expletivo empregado apenas para dar realce aos juízes? Olha só. Aí você vai, meu Deus, o que é isso agora, expletivo? Expletivo, se aparecer esse termo, essa palavra aqui, ó, expletivo, é um termo que você pode tirar, é como se fosse opcional. Eu posso tirar ou colocar, que eu mantenho a correção
gramatical. Muda o sentido porque eu tiro o realce, mas gramaticalmente eu posso tirá-lo. Então, o que você faz? A banca disse que o que está ali é expletivo. Então, o que você tem que fazer? Vai ler a questão sem o texto, sem o quê? Se na hora da leitura sem o quê, a frase ficou com lógica ainda, dá para entender a frase, quer dizer que está certo, tá? Então, eu vou ler a frase assim. Os juízes se deparam com o tema dos conflitos familiares e da violência doméstica, assistem a situações... Opa, não ficou estranho? Quando eu tirei o quê, eu li de novo, ficou estranha a minha frase. Então, esse quê não é a palavra expletiva, porque eu não posso tirá-la, que gramaticalmente o texto fica incoerente. Aí vamos lembrar o seguinte, o quê, regrinha básica do quê? O quê pode ter 2 tipos de classificações básicas que abancou bastante. Pronome relativo ou conjunção. E não só CSI, tá? Não só integrante, pode ser outras também. O que você vai lembrar? Quando que retomar um substantivo ou um pronome, ele é pronome relativo. Quando ele retoma um verbo ou não retoma nada, ele é uma conjunção. Entenderam? Que retoma substantivo e pronome, ele é pronome relativo. Retoma um verbo ou nada, ele é o quê? Conjunção. Então, agora nesse texto, esse que vai ser o quê? Os juízes que, o que retoma juízes, que é substantivo, na questão, esse nosso que é um pronome relativo. Posso tirar daqui? Não, senão prejudica a frase gramaticalmente. Então, questão erradíssima. Vai lá, próxima. Vamos lá. Próxima 34 vai falar sobre conjunção. Também é outro elemento que estabelece uma relação de sentido com as orações que se refere. Então, o que a gente tem ali? A gente tem uma leitura simples do conteúdo. Olha lá. Ao todo, os detentos podem remir até 48 dias apenas com leituras. Essa possibilidade, no entanto, ainda é restrita a penitenciárias federais de segurança máxima. A substituição da locução no entanto por conquanto manteria a relação estabelecida entre a última oração e do segundo parágrafo e aqui o antecede. O que a gente vai ter? A gente tem conjunção, uma locução conjuntiva ali, que é o no entanto. O no entanto, a gente já sabe que vai estabelecer relação de adversidade com a oração que antecede. No entanto, entretanto, porém, mas, todavia. E o que ele pede lá? Para trocar o conquanto por conquanto. E o conquanto é concessivo. Exatamente. O que a gente vai ter? Cuidado, o que a galera faz? Vai por analogia. Anto, anta. Você diz para a pessoa, né? Não é isso. Por quê? Aqui a gente tem uma ideia e aqui a gente tem outra. Não vá na decoreba. Lógico que com conjunção e locução você tem que tomar muito cuidado. Às vezes, o que a Giancarlo acabou de falar, o que ele não é só conjunção integrante. Ele pode ser outro tipo de conjunção também. Então, volte ao texto, dá uma olhada. É isso aí mesmo. Beleza, bola para frente. Aqui, então, a gente tem uma questão errada. O sentido modifica sim. Vamos lá, próxima questão. Questão 35 e 36, vamos fazer juntas. Antes, vou explicar um pouquinho. Questões que falam sobre verbos. Olha só, nós temos, em português, 3 modos verbais. Temos aqui o modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. O que você vai lembrar? Indicativo sempre é certeza, subjuntivo sempre é dúvida, imperativo sempre é ordem. 99% das vezes o indicativo indica certeza, mas tem 1% vagabundo. Qual é? Um tempo verbal não faz isso. Existe um tempo verbal aqui que ele, chamado de futuro do pretérito, que ele não segue a mesma lógica, ele vai ter o sentido de dúvida, mesmo estando no indicativo. Como é que eu sei? Todo verbo que terminar assim, que tiver iria, gostaria, seria, passaria, acabaria, publicaria, compraria, sei lá, tudo que tiver ia, eu tenho futuro do pretérito. Então, eu tenho uma dúvida, mesmo sendo um tempo do indicativo.
Outra coisa importante em relação aos tempos verbais, ó. Tempos verbais. Quando eu tenho a troca, trocar um tempo pelo outro, pode. Se eu perceber apenas a correção gramatical, isso daqui fica ok, tá? Só a correção gramatical eu posso trocar um tempo pelo outro. Agora, quando eu trabalho com sentido, isso daqui não vale, porque muda o sentido. Na troca de um tempo pelo outro, o sentido muda. 100% das vezes? Não. Aqui também, 99% das vezes isso acontece. 1% é vagabundo. Como assim? Nós temos um tempo verbal que é chamado de, vamos lá, pretérito mais que perfeito do indicativo. Esse tempo aqui, ele tem duas formas, tá? Forma simples e forma composta. Como assim? Exemplo, estudar a forma simples, havia estudado, forma composta, e também o tinha também pode ser, tá? Os dois verbos. Nesse caso aqui, o que eu tenho? Se eu trocar um pelo outro, eu mantenho a correção gramatical e mantenho o sentido. Posso trocar sempre que sempre fica certo. Agora vou à minha questão. Questão 35, olha só. Pedi a um dos homens ao lado da parede que me contasse como tinha sido sua viagem. A correção gramatical do texto seria preservada caso se substituísse a locução tinha sido pela forma verbal fora. Olha só, tinha sido é o verbo ser, tá? Esse sido aqui é o verbo ser. Então eu tenho aqui, ó, tinha sido pretérito mais que perfeito. E fora, pretérito mais que perfeito. A banca pediu apenas correção gramatical. Posso trocar um pelo outro? Posso. Manter a correção gramatical? Sim. Questão certa. E a 36? A 36 vai fazer o seguinte, dois verbos também. No passado, os escravos eram capturados e vendidos como mercadoria. O sentido original do texto seria preservado caso a forma verbal eram capturados fosse por foram capturados. Eu vou trocar o eram por foram. Olha só. Eram é pretérito imperfeito. E foram pretérito perfeito simples do indicativo. Posso trocar um pelo outro mantendo o sentido? Não, porque o sentido sempre muda. Ou seja, a questão está errada. Não posso fazer a troca. Vai lá. 37. Vamos lá, 37. A 37 é aquela questão que a banca falou, pô, eu vou dar uma questão para esse povo, porque esse negócio aqui de tempo simples e composto é complicado. E aí, o que eles fazem? Vão lá e colocam a questão com o verbo haver. E aí o você seu faz assim, Janaína. amigo... Ó, assim, ó. Você pegou a prova. Você olha assim... Graças a Deus, uma questão com o verbo haver. Ufa, não errei zerar. Todas. Não acertei, Exatamente. viu? Essa aqui não pode errar. Essa daquela essa questão... daqui... Se na segunda-feira alguém falasse para mim, professor, eu errei essa questão. Não me te conte, conheço. pelo amor de Deus. Não conte para ninguém. Morra com essa informação. Porque Sim. não pode errar uma questão dessa. Uma questão dada. Não pode errar. Vai lá. Porque o que é que a gente tem aqui? A gente sabe que o verbo haver, nesse sentido de existir, ele vai ficar sempre no singular. E o existir, não, o existir a gente conjuga. Ele vai tanto para o singular quanto para o plural. Mas a banca CESP adora fazer a substituição e perguntar a você por que dessa substituição. Sabe por quê? Muita gente não faz a concordância na oralidade. Ah, existe muito problema, existe muitos problemas no nosso país. E as pessoas entendem, beleza, e fica isso por isso mesmo. Mas a gente sabe que gramaticalmente está incorreto, porque o sujeito, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Aqui a gente não vai ter, aqui a gente vai ter. Então tem que haver a concordância sim. Aí está lá. Atualmente, há tanto computadores
e dispositivos conectados à internet, que os mais de 4 bilhões de endereços disponíveis estão praticamente esgotados. Seriam mantidos o sentido e a correção gramatical do texto se a forma verbal a fosse substituída por existe. Não, a gente tem lá o quê? Computadores, tanto computadores e dispositivos conectados à internet. Então, a gente tem um elemento que está no plural ali, elementos que estão no plural, computadores e dispositivos, então existem nesse caso. Portanto, nossa questão está errada. Só se fosse existem e não existe. Vamos lá. Questão 37, todas as canetas estão aqui. Vou buscar agora, que elas estão todas contrabandeadas. Vou passar para cá. 38, Vamos lá. 38. É 38 agora? Sim. 38, olha só. 38 e 39, vamos aprender juntos. O assunto é o mesmo. Vamos ver o seguinte. Palavra C. Nossa, que legal. Que assunto mais querido que é a palavra C. Olha só. Adoro a palavra C. Eu amo a palavra C. Ela é maravilhosa, linda, pequenininha. Sabe, você assistiu aquele filme, aquele desenho do Frajola do Piu Piu? O Piu Piu é tão pequenininho, né? Mas ele incomoda tanto, né? E o C é igual ao Piu Piu. Ele é pequenininho, bonitinho, mas ele incomoda, olha, bastante. Então, tem aqui, ó, sujeito, indeterminado com a palavra C, ou sujeito determinado com a palavra C. Eu posso ter as duas construções. E agora, como é que eu vou perceber a diferença deles? É o verbo que vai me dar essa resposta, tá? Eu tenho que conhecer o meu verbo. Se eu tiver, então, me ajudem lá. Verbo intransitivo, verbo transitivo indireto, verbo de ligação. Se ele estiver com a palavra C, eu tenho sempre um sujeito indeterminado. E como é que fica o verbo? No singular ou no plural? Sempre no singular, sempre, porque o sujeito é indeterminado. Quando eu tenho aqui, a construção vai ser o seguinte, eu também vou ter o verbo mais a palavra ser. Lembrem-se de que esse ser pode vir antes ou depois do verbo, tá? Eu posso ter ser mais o verbo. Nesse caso aqui, o que eu vou ter? Voz passiva sintética. Sempre que eu tenho voz passiva sintética, eu tenho sujeito? Sim. Então, você vai ter o verbo, mais a palavra ser, mais o sujeito. Então, sempre que eu tenho voz passiva sintética, o meu sujeito é determinado. Tá, como assim? Transposição de voz. Voz ativa para voz passiva, me ajudem lá. Objeto direto vira sujeito. Objeto direto vira sujeito. Objeto direto vira sujeito. O que eu preciso para transpor a voz, então? Objeto direto. Ou seja, alguns desses daqui podem estar na voz passiva? Não, porque eles não têm objeto direto. Então, se eu tenho objeto direto vira sujeito, quer dizer que na voz passiva sempre eu tenho um sujeito. E o verbo pode vir como aqui? Tanto no singular quanto no plural, porque se eu tenho sujeito, posso ter os dois. Na 38, o que nós temos? Do ponto de vista global, notou-se que a quebra da ordem foi provocada. Oi, Lustosa, tudo bem? Tudo bem? Como você está? Por quê? Eles não estão chorando. Não. Eles não estão chorando, prof. Eles estão tão lindos, olha só. Felizes com o português. É um mais lindo que o outro, não estão chorando. Não. Pessoal, vão chorar com o Lustosa, hein? Não, o Lustosa é um lorde, gente. Vocês falam que o Lustosa... Gente, o Lustosa é um lorde. Essa fama do Lustosa é, ó, mentira. Eu dei aula pra ele, ele até me ajudou, me deu a mão pra subir uma escada, gente. É um lorde, gente. E essa fama dele é errada. Ele é extremamente educado. Não pode perder a fama. Tá bom, então, né? Fazer o quê? Mas ele é um amor, sim, tá? Notou-se que a quebra da ordem foi provocada. Beleza. Agora, olha só. Verbo notar. Quem nota, nota? Alguma coisa. Pode ser um verbo VTD? Pode ter objeto direto?
Pode. Aí você vai fazer o seguinte, ó. Truque de mágica. Notou o quê? Que a quebra da ordem foi provocada. Objeto direto. Sem a palavra ser, objeto direto. Com a palavra ser, objeto direto vira sujeito. Então, eu tenho o que aqui? Voz passiva sintética. Voz passiva sintética, o sujeito é determinado. Então, a questão fala que ele é indeterminado. Questão errada. Próxima questão. Percebe-se. Você tem verbo percebe-se, tá? Aí você tem um aqui e um igualmente. Faça de conta que isso não existe quando for classificar sujeito. Esqueça da expressão adverbial. Tá assim, ó. Percebe-se aqui igualmente a sua inegável dimensão ética. A expressão a sua inegável dimensão ética constitui o sujeito da forma verbal percebe-se. Olha só. Percebe-se a sua inegável dimensão ética. Vamos lá. De novo, truque de mágica. Quem percebe, percebe alguma coisa. Percebe o quê? A sua inegável dimensão ética. Isso é meu objeto direito. Com a palavra ser. Direto, Vai. tá? Calma. Não é De direito. novo. Objeto. Quem percebe, percebe alguma coisa. Vamos lá. Então, aqui. Sem a palavra ser, tem o objeto direto. Direto. Com a palavra ser, objeto direto vira sujeito. Então, posso falar isso aqui é sujeito da oração? É, questão certíssima. Vai lá, Opa, Jana. Vamos lá. A questão 40 vem falar novamente sobre o nosso verbo existir. Só que vem fazer uma coisa que a banca CESP adora. Cuidado, ela não vai usar os termos objeto direto e indireto. Ela vai usar os termos complemento verbal. E o que ela coloca ali, ó? No trecho, existem duas versões sobre o caminho percorrido pelo general árabe. A expressão duas versões exerce a função de complemento da forma verbal existem. O que a gente está acostumado? Com a construção sujeito, verbo, objeto. E ela coloca, então, que existem duas versões, blá, 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 blá. E por aí vai. Então, o que ela faz? Acostumados com essa ordem, a gente olha o elemento que vem após o verbo e o cara cabeçudo, cabeça de bagre, fala o quê? Ah, o complemento do verbo, porque está relacionado ao verbo. E esquece de analisar quem? O verbo. O verbo existir é um verbo que é intransitivo. E como a gente já viu ali naquela outra questão do verbo haver, ele pede o quê? Um sujeito aqui. Então, esse elemento que vem depois do verbo não é o objeto, é o sujeito. Tanto que, se a gente mudar a ordem, duas versões sobre o caminho percorrido pelo general árabe existem. Ponto final. Não é complemento de verbo. Portanto, a nossa questão aqui está errada. E aproveitando, é muito comum a banca fazer isso daqui. Colocar um verbo intransitivo e o sujeito pós-posto a ele. Ou seja, coloca verbo e sujeito e fala que é complemento. Existir, ocorrer, acontecer, surgir, restar, faltar. São verbos intransitivos que não têm complemento. Eles vão ter sujeito. Verbo intransitivo tem complemento? Nunca? Certeza absoluta. Certeza. E verbo de ligação tem complemento? Nunca. Vai lá. Próxima questão, questão muito boa. Essa questão é lindíssima. Eu não vou... Maravilhosa, gente. Para enganar mesmo a gente, é ficar aquela cara de tacho, assim. A banca, então, ela vem tratar aqui sobre o advérbio de novo. E a gente está acostumado o quê? O advérbio é aquele elemento que eu posso deslocar na oração, fazendo uso das vírgulas para quando ele está deslocado. Beleza, ele é termo acessório, a gente sabe que tira ali, não altera a gramática, não altera nada, às vezes o sentido se modifica, certo. Aqui a banca ela é muito, eu diria, capirotesca, seria o adjetivo adequado, sabe? Capirotesca, não vai ter no dicionário, você pode procurar lá, não tem. É uma vagabundização nessa questão, o que acontece. O deputado pode ter, por que eu não posso? E aí, o que é que a gente tem?
tem a troca, você tem o deslocamento. O termo original é, calcula-se que, em 2011, mais de 2,3 trilhões de mensagens de texto tenham sido enviadas em todo o mundo, sem prejuízo para a correção gramatical. Ou, para o sentido original do último período, a expressão em 2011 poderia ser deslocada com a vírgula que a sucede para o início do período, desde que suprimida a vírgula depois do que e feitas as condições devidas de alteração do emprego de maiúsculas e minúsculas. Cheguei no suprimido, eu não entendi mais Pois nada. É, mais ou menos, ela Me fez para perdi. confundir. O que ela falou? Que posso fazer isso aqui, ó. Em 2011, calcula-se que 2,3 trilhões de mensagens tenham sido e por aí vai. É isso aqui que ela está falando. E aí o cara, cuidado, por quê? Porque a gente tem um elemento que estava colocado aqui e ele é deslocado para o início. Se a gente bate o olho e fala, pô, é adjunto adverbial, tudo certo, não tem problema, eu posso deslocar. Só que o que é que eu esqueço? Que o adjunto adverbial, ele vai assumir uma ideia de circunstâncias, ele vai modificar a circunstância, trazendo ideia de circunstância de outros 3 termos, adjetivo, advérbio e o próprio verbo. Acontece que aqui, ele está estabelecendo uma ideia de circunstância, a relação tempo com o tinham sido enviadas, né? Que em 2011, mais de 2,3 trilhões de mensagens tinham sido enviadas. Ou seja, foi em 2011 que elas foram enviadas. Quando eu desloco aqui o advérbio, em 2011, calcula-se que 2,3 trilhões tenham sido enviados. Já não está mais mudando aquele verbo, eu estou mudando quem? O calcula-se. Quer dizer, o cálculo foi feito em 2011, nesse caso. Nesse segundo caso, as mensagens foram enviadas em 2011. Então, veja como houve uma mudança de sentido. Deslocar aqui altera o sentido, com toda certeza. Essa questão... Maravilhosa. Matou. O cara que vai lá na decoreba e, eu sei tudo, advérbio. Deslocou, se lascou. Mexeu o sentido. Né? Aqui a questão gramatical tá linda, mas o sentido muda, a questão fica... Errada. Está dizendo que é sem prejuízo. Claro que tem prejuízo. Questão errada. Beleza. Vamos agora para 42. Saindo do advérbio, agora vamos para um conteúdo bem light, que é a crase. Ufa! Olha só. Questão... Olha, eu não coloquei aqui. Está errado. Ah, né? você colocou. Questão 42. Vamos falar da crase agora. Aí você vai lembrar de 2 construções importantes. A crase, ela pode aparecer numa frase por 2 motivos. Ou é por causa da regência, tanto verbal quanto nominal, regência do verbo, do adjetivo, do advérbio ou do substantivo. Ou pode vir porque eu tenho uma locução feminina. Tá, na prática isso é o quê? Então eu tenho aqui uma crase, ó, aqui. O que você vai lembrar? Essa crase vem por 2 motivos, aqui e vem aqui. O que acontece? Eu tenho preposição a, regida pelo termo anterior, e tenho artigo a, que acompanha um substantivo feminino. Então, aqui eu tenho preposição regida do termo anterior e artigo definido feminino que acompanha um substantivo feminino. Essa é a regra geral e grande da crase. Isso daqui é importante. A banca gosta de colocar a explicação. Na locução feminina é assim: nossa, nós estamos aqui na supervisão, estamos todos à vontade. Tá? Como é que nós estamos? À vontade. Então, eu estou dizendo aqui o modo como nós estamos. Então, eu tenho uma locução adverbial de modo. Vontade é uma palavra feminina? É. Então, vai crase aqui? Vai. Obrigatoriamente? Obrigatoriamente. Destaque para os casos facultativos de crase mais cobrados pela banca CESP. Uma delas... pronome possessivo feminino singular. Crase é facultativa. O que significa isso? Se eu usar ou não, não muda nada. E depois da palavra até. São 2 regrinhas boas que a banca sempre gosta de colocar. Aqui na questão nós temos o seguinte. Você tem uma expressão que fala assim:
Na frase tal, o emprego do sinal indicativo de crase em a chuva é exigido pela regência da forma verbal exposto e pela presença do artigo definido feminino que especifica o de chuva. Explicou tudo. Olha só, eu tenho a chuva aqui. E antes eu tenho a palavra exposto. Vamos lá. Quando algo está exposto a alguma coisa. Tenho preposição a regida pelo termo anterior? Tenho. Chuva é palavra feminina? É. Posso usar o artigo a? Sim. A mais a com crase. Então, a questão 42 aqui, ela está certíssima. Próxima. Vamos lá. Questão 43 também vai trabalhar com a ideia de regência, só que aqui a gente tem que conhecer o verbo. Veja só. As operações fechadas por meio eletrônico somaram 54,5 bilhões no ano passado, o triplo no ano anterior, levando o BB a dar maior importância às oportunidades do meio virtual. O que a gente tem ali? A gente tem o verbo dar, preferido de algumas pessoas. E aí, né? Mas quem dá, olha só, quem dá alguma coisa. Né? Vou contar uma fofoca. Vai lá. Ontem estávamos dando aula lá na Avenida, eu em uma turma e o João Paulo em outra turma. E ele estava me contando que hoje de manhã, o evento, ele ia falar assim, bem assim ele falou, o Tchê vai abrir, eu vou entrar. Eu olhei assim, como assim, João Paulo? Ele vai abrir o evento e eu vou entrar depois dele. Ah, bom. Ele falou bem assim, o Tchê vai abrir, eu vou entrar. Falei, você fala isso fora de contexto, né? Eu, como sou pessoa inocente, não entendi isso. Mas os outros alunos entenderam o contrário, tá? Então, tem que cuidar muito. Quem dá alguma coisa. Quem abre algo, né? Daí Verdade. pode ir para outro entrar, exatamente. Né? Enfim. E aí, o que a gente tem com o verbo dar? Quem dá alguma coisa. Quem é esse? O que é esse alguma coisa? Importância. Alguém, as oportunidades. E tá ali, tá no plural, porque são elas, oportunidades, que antecede o artigo feminino no plural. Solicitação da preposição do verbo dar, juntou, deu crase. Então, eu tenho um objeto direto e um objeto indireto. E o verbo dar exige a preposição a para introduzir, ó que legal, para introduzir o seu objeto indireto. Então, o que é que nós temos? Mas é verdade? Estou falando alguma besteira? Não, é que eu ri um pouquinho deles ali, não foi então, de você agora. Ah, tá. Então, introduziu o objeto indireto com a preposição a. E ele está falando que você pode substituir, ó. As regras de regência para a expressão dar maior importância exigem um complemento precigido de proposição. Mas essa preposição não precisa obrigatoriamente ser a. Por isso, sem incorrer em erro, o texto admite a redação alternativa. Dar maior importância por oportunidades. Não, quem dá alguma coisa a alguém e não por alguém. De repente eu sei, né, que dá para dar por alguém. Não dá. Melhor não desenvolver essa ideia. É só assim. A questão está errada. Isso Próxima. mesmo. Vamos para a 44, o emprego de vírgula. Olha só, regrinha bem importante da vírgula. A vírgula é muito cobrada pela banca. O que a gente vai lembrar? Regrinhas básicas. A vírgula serve para enumerar elementos de mesma função sintática. Então, isso é importante que a banca coloca. Quando são elementos de mesma função sintática, isso significa que eles têm a mesma função na frase em que ela está. Outra coisa da vírgula importante, quando eu tenho um adjunto adverbial que está ou deslocado ou intercalado. Nesse caso aqui, eu posso usar as vírgulas para fazer essa marcação. Aqui, uma vírgula que eu posso colocar duas. Outra coisa, a Jana vai falar daqui a pouquinho, em relação às orações adjetivas, explicativas, que sempre vêm entre vírgulas. O que você vai lembrar? Tudo que está isolado, que eu tenho aqui, ó, duas vírgulas, isolado pelas vírgulas. Posso trocar por dois travessões? Posso. Posso trocar por parênteses? Posso, porque está isolado. Isso daqui é o seguinte, a banca gosta de falar assim, ó, sem prejuízo para a correção, posso tirar a primeira vírgula. Não, se o termo está isolado pelas vírgulas, ou eu tiro as duas, eu coloco as duas. É igual par de meia. Você
não vai usar, hoje eu vou sair de casa só com uma meia, de um pé só, o outro não. Não, né? Ou você coloca as duas meias juntas, ou tira as duas meias. Você não coloca um ou depois o outro, né? Você usa as duas. Senão vai ficar estranho. Mesma coisa colocar um sapato. Ou um sapato de salto e um sem salto, né? Vou sair bem assim, ó. Ou você coloca os dois iguais. É a mesma coisa. Ou tira as duas ou coloca as duas. No texto, ele fala o seguinte. O emprego da vírgula após ocupado justifica-se porque a oração subsequente de natureza explicativa. O que significa isso? Que o que vem depois da vírgula explica o que está antes dela. Vou ler agora o texto. Entre 2009 e 2011, aumentou o número dos brasileiros ocupados, a população mais velha trabalhou por mais tempo, mais pessoas passaram a viver sozinhas e os índices de distribuição de renda melhoraram. Eu estou explicando alguma coisa? Não, eu fiz aqui. Enumerei elementos de mesma função sintática. Então, a questão está errada. Próxima questão. Vamos lá, a 45, deixa eu vir para cá. Com licença, com licença. Não foi nada. Olha só, a 45, ela vem trazer aqui também, uma das coisas que a Giancarlo acabou de falar ali. Olha só, sem prejuízo para a correção gramatical e do sentido do texto, a oração que inculpou o pai e a madrasta poderia ser isolada por vírgulas, sendo a opção pelo emprego desse sinal de pontuação uma questão de estilo apenas. Essa daqui já está massacrada, essa questão, né? Porque a gente tem que inculpou o pai, a mãe, não sei o quê. Então, ele está dizendo que isso aqui pode aparecer assim, sem o menor problema. Puta que pariu, o cara que errar isso daqui também merece tomar um tapa na cara. Por quê? Fui muito grossa, desculpa. Né? Estou dando uma de lustosa agora. Calma, Janaína, calma. Então, seu pai está ali, tá? Seu pai Arruda está ali, tá? Conte para eles. Eles acharam que o Arruda é pai dela. Eu não podia perder essa. Ah, Gente, meu Deus. o Arruda... Tem família? O Arruda não é o pai dela, tá? O Arruda não é pai, mas parece, mas não é, tá? Temos o mesmo sobrenome, mas não é. E aí você tem no original... Ai, Giancarlo... Ô, pai! Não é o pai. Não é o pai. Tá, olha só. Número, não sei, não importa isso, né? Número. Olha é 5 e 2, tá. 5 e 2, tá. E aí, o que eles colocam? Que você pode substituir uma expressão que está aqui sem uso de vírgulas por essa que está entre vírgulas. E a gente sabe que existe uma diferença aqui entre explicação e restrição. E que isso altera, pode não alterar gramaticalmente, mas o sentido modifica, porque você tem ali versão que inculpou o pai e a madrasta. A gente tem uma restrição de versão e não uma explicação. Então não dá. Só que o que a gente ia falar é para que vocês tomem cuidado com relação a uma alteração que a CESP vem apresentado. A ideia de explicação e restrição, a banca CESP está evitando trazer essa marcação, porque é muito lógica a conjunção que, o pronome relativo que e a oração ali explicativa ou restritiva. O que é que a banca está fazendo? Ela está trazendo oração reduzida. Porque a oração reduzida é mais difícil de identificar, né, Giancarla? Isso mesmo. Por exemplo, o que a gente tem aqui? Vou colocar um exemplo para você aqui. Isso. Peraí. Vai lá. Olha só. Os gabaritos que foram trazidos pelo fiscal estão corretos. Então, o que nós temos aqui? Bonitinho, né? Palavra que. O que, quando é pronome relativo, sempre introduz uma oração subordinada adjetiva. Isso mesmo. Então, aqui lindo, né? Olha, oração subordinada adjetiva. E, Janaína, eu posso agora fazer a frase um pouquinho diferente? Pode. Colocar assim, ó. Os gabaritos trazidos pelo fiscal estão corretos. Posso fazer isso daqui? Pode. Posso. Tá, eu mudei a classificação da minha oração? Não, ela ainda continua sendo uma oração adjetiva
restritiva. Oração subordinada, adjetiva, reduzida de particípio. Por que é reduzida de particípio? Porque o verbo está no particípio, tá? E outra coisa, a gente não tem aqui mais o quê? pronome. E nem o verbo conjugado. Nem o verbo conjugado. Isso. Foi o verbo para a forma nominal. Isso Continua mesmo. trazendo a ideia de restrição quanto ao gabarito, mas não está aqui introduzida pelo pronome relativo e o verbo conjugado. E eu posso também aqui, se quiser, torná-la explicativa, sem Sim. problema nenhum. Vai A lá mesma regra aqui das vírgulas existe para as reduzidas. Como é que eu sei que esse verbo é uma oração, indica uma oração adjetiva? Porque ele está amarrado a quem? A um substantivo. Então, sempre que eu tenho uma adjetiva, ele está amarrado ou a um substantivo ou a um pronome. Então, realmente, está amarrado ao substantivo, oração adjetiva, reduzida de particípio. Olha, eu tive Muito uma boa. intuição agora que vai cair uma questão dessa na prova. Vai, Vai, né? vai. Errada, tá? A nossa 45, então, está... Opa! Eu já foi. marquei. Você. Sou rápida. Tô vendo. Ninja. Agora você faz a 47. Eu faço... Tá, vou pular 46, a Giancarla já volta nela. Vamos para 47. Por quê? Porque está falando de pontuação também. Olha só. No dia 3 de julho de 1950, a Coreia do Norte atacou e tomou Seul, a capital do Sul. O conflito durou cerca... O emprego da vírgula, logo após 1950, justifica-se por isolar adjunto adverbial anteposto. Está lá no começo. Está correto? Está correto. Só que a gente tem que lembrar também de uma regrinha aí importante. É uma obrigatoriedade. Por quê? Eu tenho mais de 3 termos ali. Então, não é uma questão de, eu vou colocar ali uma vírgula só para deixar marcado. Não, ele está deslocado e ele tem mais de 3 termos. Até 3 termos a gente usa facultativamente, né? Posso colocar ou não. A mais de 3 termos é uma obrigatoriedade. Portanto, está correto. Perfeito. Vamos agora voltar, olha só. 46. Eu pulei aquele espaço que era para você fazer. Tá, desculpa. Venho para cá, Ela então. não, né? 46. Vamos lá. Voltou de volta ao túnel do tempo. 46 fala o seguinte. A maioria dos cientistas de avião. Ele fala que é opcional o emprego da forma verbal no plural ou no singular. Olha só. A maioria dos cientistas viajará. Olha só, peguei o celular aqui. O que acontece? Está no singular. A banca fala que eu posso colocar viajarão no plural. Aqui você tem o seguinte. A maioria dos cientistas são todos eles? Não, não é uma parte de um todo. Então, isso aqui é uma expressão partitiva. Quando, e nesse caso eu tenho uma expressão partitiva, posso concordar o verbo com a expressão partitiva ou com o substantivo que especifica essa expressão. Então, as duas formas valem, tá? Mas quando a expressão partitiva. Sempre isso acontece aqui, Janaína? Só? Não, tem algum momento que não? Tem um exemplo. Cuidado que nem tudo é partitivo, tá? O desenvolvimento das sociedades passa por alguma coisa. E aí, o que eu tenho? Quem passa por alguma coisa? O desenvolvimento das sociedades. Eu tenho aqui uma construção que, se você for seguir essa ideia aqui, você vai falar, pode concordar tanto no plural quanto no singular. Não, aqui a gente não tem uma expressão partitiva. A gente tem um núcleo que está no singular. O verbo concorda obrigatoriamente com esse núcleo. Essa parte aqui está relacionada com o substantivo abstrato. Então, não tem que estabelecer ideia de concordância com sociedades ou desenvolvimento. Vai ser com aquele lá que é núcleo. Essa regra só serve quando for partitivo. Só nesse caso. Então, aqui não. Aqui fica sempre no singular. Ali pode sofrer variação, né? Próximo. Vamos lá, próxima, rapidinho. 48. A 48 é uma questão de sentido. Se você for abrir o dicionário, pegar qualquer termo, você vai ver que ele tem
um sentido para determinado contexto, para outro contexto tem outro sentido, para outro contexto tem outro sentido. É o que a gente tem aqui. O uso indevido de drogas constitui, na atualidade, séria e persistente ameaça à humanidade. Suas consequências infligem considerável prejuízo às nações no mundo inteiro. A forma verbal infligem está empregada no texto com o mesmo sentido que está empregada na seguinte frase: os agentes de trânsito infligem multas aos infratores. É a mesma palavra? É a mesma palavra. Contexto diferente, sentido diferente. No primeiro caso, a gente tem suas consequências infligem considerável prejuízo. Ou seja, a gente tem ideia de causa. Causa prejuízo. E no segundo caso, você tem ali, os agentes de trânsito infligem multas aos infratores. Eles fazem o quê? Aplicam, né, multa. Então, a gente tem um sentido diferente. A questão aqui diz que está sendo utilizado com a mesma ideia. Apesar de ser a mesma palavra, não é a mesma ideia. Portanto, a questão está errada. Vamos lá. 49, última questão. Olhem que questão idiota. Você lê a questão, você pensa, sério? Não, não. Olha só. A palavra inclusão mantém com a palavra exclusão uma relação morfossintática e semântica semelhante. Mas, meu Deus, o que é isso? Ele está dizendo que os dois têm uma relação entre eles, ou seja, inclusão é o oposto de exclusão. Posso falar que eles têm uma relação? Uma relação porque eles são antônimos, não são? Tá. Agora aqui, é semelhante a do par impulso e expulso? Não, né? Impulso é uma coisa, expulso é outra, não são antônimos. Então, a questão erradíssima, 49, errada, marcou lá? Marquei, tá marcou lá. Termine agora. Estamos com a placa na nossa cara aqui. Exato, para encerrar. Sabe o que eu ia falar? Ah. Eu tive uma ideia de sorteio Ah. de um daqueles livros lá, Passijar. Quem estiver usando uma meia verde, ganha um E livro. correr aqui na frente. Vamos lá, verde, eu falei, verde, verde. Quem tá com a meia verde? Verde, ainda assim, verde, verde. Não, verde. Tem que ser a meia verde. A meia verde. Tem que provar. Chegou primeiro. Quem vai chegar? Uhul, uhul. Quem vai chegar? Ela vai chegar. É. Ninguém. Não, nem tem meia. Não. Tá, eu vou escolher. Vermelha, então. Nossa, mas eu também, né? Lógico, tem que ser uma Meia. meia. Quem tiver com a meia vermelha. Ó, o Thay já pediu o quê? Eu já queria saber se era calcinha, cueca, ó.